Boa noite, professor. Eu e minha equipe estamos aqui para fazer essa videoaula que vai servir como complemento da AV1, atividade complementar, nossa nota da AV1. E a minha equipe é composta por Vitor, Ionara, Ícaro, Jair e eu, que sou Diego. E nós vamos dar uma explanação aqui sucinta do que se trata a função contínua. Eu vou dar uma explanação teórica, depois o pessoal vai fazer a resolução de dois exercícios, que é o exercício 2 e o exercício 3 da lista 2 de exercícios da gente, para que isso fique bem claro na nossa videoaula. Bom, em uma função f de x igual a y, o que é necessário para que essa função seja contínua? Bem, são necessárias duas condições para que ela seja contínua. A primeira dela é que o limite desta função, quando x tende a um a qualquer, um a genérico, ele exista. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a deve existir. E para ele existir, seus limites laterais devem ser iguais. Em outras palavras, limite de f de x, quando x tende a A pela direita, ele deve ser igual ao limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda. Se uma função tiver o seu limite e esse limite existir, ela já atende a primeira necessidade para que ela seja contínua. Como eu havia dito, precisam duas questões para que ela possa ser contínua. A primeira já foi dita. A segunda é que o limite desta função, quando x tende a A, deve ser igual ao limite, esta função deve ser igual a f de A. Então essas são as duas requisições básicas para que uma função ela seja contínua. A gente pode ressaltar que toda função elementar é uma função contínua. Função elementar são as funções que nós conhecemos, trigonométrica, função do primeiro grau, função do segundo grau, logaritmo, etc. Todas elas são função contínua, são funções contínuas. Bom, vamos citar um exemplo. Vamos fazer a verificação se a função f de x igual a x, ela é contínua. Bom, a função f de x igual a x, nós conhecemos bem, é uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta, só que é uma reta conhecida por nós. É a reta que nós chamamos de primeira bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, f de x, que é y, é igual a x, ou seja, exemplificando, quando x for 1, y ou f de x também será 1. Vamos verificar graficamente se ela atende às necessidades para que ela seja contínua. Bom, a primeira é que exista o limite de x. Para que exista o limite de x, seus limites laterais devem ser iguais. Vamos verificar isso. Qual é o limite da função quando x está tendendo a 1 pela direita? É fácil de verificar. Quando x está tendendo a 1 pela direita, a função também tende a 1. Verifiquemos agora o limite da função pela esquerda. Quando x tende a 1 pela esquerda.
Também, da mesma forma, é fácil de verificar. Quando x está tendendo a 1 pela esquerda, a função tende a 1 também. Se nós verificamos que esses valores são iguais, ok para a primeira verificação. Vamos agora para a segunda. O que é a segunda? O limite da função, repetindo, deve ser igual, quando x tende a A, deve ser igual a f de A. Ora, isso é fácil de verificar também. Limite de f de A, quando x tende a A, deve ser igual a f de A. Na nossa função, o exemplo dado foi limite de f de 1, quando x tende a 1, ele foi igual, quando x tende a 1, ele foi igual a 1. E f de 1, verificando de novo no gráfico, f de 1 também foi igual a 1. Portanto, podemos afirmar que a função f de x igual a x, primeira bissetriz, ela é uma função contínua. Então, essa foi uma explicação teórica. Citamos um exemplo, mas o pessoal agora vai fazer a resolução das questões para que isso fique mais claro, mais fácil de entender. Boa noite, meu nome é Ícaro Carvalho. Dando continuidade aqui à explicação do nosso colega Diego começou, falando de função contínua, nós agora vamos resolver o exercício aqui da lista 2, questão 2. Como já vimos no enunciado, ele quer os valores possíveis de A e B para que esta função seja contínua. Nós sabemos o quê? Calculando os limites laterais, o limite pela esquerda e o limite pela direita, e esse valor for igual, a função é contínua. Então, vou calcular primeiro este limite aqui, quando x tende a 1 pela esquerda. Limite x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Se nós fôssemos substituir diretamente, colocar 1 aqui no lugar de x, fica 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1, que vai dar 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Determinação. O que é que acontece então? Nós vamos ter que usar algum artifício matemático para que essa indeterminação venha assumir, que possa dar um valor real. Então, posso fazer dessa forma. O limite do x tende a 1 pela esquerda, eu vou fatorar, sabendo que 1 é raiz, eu posso dizer que posso fatorar desta forma aqui. Sobre x menos 1. Simplificando, fica limite x tende a 1 pela esquerda igual a x mais 1. Logo,
Substituindo 1 no lugar de x, vai dar 2. Então, eu já achei o valor desse limite. Quando x tende a 1 pela esquerda, já sei que é 2. Para que venha a ser uma função contínua, o valor pela direita também tem que ser 2. E o exercício quer saber o valor de A e B para que venha a dar 2, para que esse limite venha a dar 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse limite igual a 2. Limite 4A cosseno x menos 1. X tende a 1 pela direita. Eu substituindo aqui. Não, antes eu vou igualar a 2. Por quê? Para que seja contínua, este limite tem que ser igual ao anterior que eu fiz. Então eu vou igualar a 2. Limite 4A cosseno x menos 1. No lugar de x, eu posso substituir por 1, fica 1 menos 1 igual a 2. 4A 1 menos 1, 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Igual a 2. Logo, A é igual a 2 sobre 4. A é igual a 1 sobre 2. Simplificando aqui por 2. Então, para que este limite venha a dar 2, o valor possível de A tem que ser 1 sobre 2, ou meio. E assim vai continuar com esse exercício nossa amiga Eunara. Vai dar continuidade resolvendo o outro limite. Continuando a questão 2 da lista 2, nós precisamos agora atribuir um valor a B para que o limite, quando x tende a 1, seja igual a 2. Então, nós iremos calcular o limite de Bx menos 5, quando x tende a 1. Substituindo na equação, temos b vezes 1 menos 5 igual a 2. B igual a 7. Sendo assim, podemos concluir que essa equação é contínua quando B for igual a 7 e anteriormente quando A for igual a 1 meio. Esses são os valores que A e B precisam ter para que essa função seja contínua. Vou explicar o gráfico do custo do estacionamento como uma função do tempo decorrido.
significa no gráfico que 5 sobre 12 que é equivalente à tolerância, que é de 5 minutos, que é cobrado, a partir desses 5 minutos, é cobrado um valor, uma taxa de R$13. E aqui bolinha aberta, porque é a partir de 5 minutos que é cobrada essa taxa. E essa taxa, R$13, ela é cobrada até a primeira hora. Está aqui no meu gráfico, contínuo fechado. A partir da primeira hora até a segunda hora é cobrado o valor de R$5, que é equivalente a R$13 da primeira hora mais R$2, que é a hora sucessiva, que dá R$5. Que bolinha aberta, porque a partir da primeira hora e fechado aqui porque vai até a segunda hora. Que na terceira, da segunda hora para a terceira hora é cobrado um valor de R$7. Bolinha aberta porque a partir da segunda hora e fechada porque vai até a terceira hora. Da terceira hora para a quarta hora é cobrado um valor de R$9. Bolinha aberta porque a partir da terceira hora e que fechada porque vai até a quarta hora. E o estacionamento ele tem um limite diário que é cobrado, que é o de R$10. Que esse R$10 ele é cobrado a partir da quarta hora, que é aqui bolinha aberta e vai até a hora até a hora do fechamento do estacionamento. Boa noite. Eu vou falar sobre a terceira questão a letra B é a terceira questão. Na letra B, ele pede para você explicar a descontinuidade do gráfico e dizer o que isso influi para uma pessoa que utiliza o estacionamento. Como nós já vimos, para uma função ser contínua, ela precisa ter os seus limites laterais, ter o mesmo valor, seus limites laterais. E aqui no caso, o limite da função, quando x tende a 1, pela esquerda é 3, mas o limite da função, quando x tende a 2, quando x tende a 1 pela direita é 5. Você pode observar isso nas próximas horas, que os limites laterais não são iguais. Isso acaba gerando um salto, o que leva a função a não ser contínua. E o que isso implica para uma pessoa que vai utilizar o estacionamento? Que é mais vantajoso para ela utilizar logo todo o período que ela está pagando, já que a fração de hora e a hora completa vai ser o mesmo valor.